1 Coríntios, capítulo 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Capítulo 7. Ora,
quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque, de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado, estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado, estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. E se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço.
não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Mas, se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que, o que a dá em casamento, faz bem, mas o que não a dá em casamento, faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6 e 7. Capítulo 6. Os versos 1 a 11 deste capítulo tratam da questão de atos condenáveis praticados por irmãos. Era vergonhoso que aqueles que deviam julgar o mundo e os anjos fossem incapazes de julgar as coisas mesquinhas desta vida. O apóstolo não quer que os menos capazes na Assembleia sejam empregados em tal serviço. Aliás, não deveriam eles antes suportar as injustiças que pudessem fazer-lhes?
Mas, em lugar disso, eles próprios praticavam a injustiça e faziam dano. Ora, certamente, nem os malfeitores, nem os injustos herdarão o reino de Deus. Verso 9. Que maravilhosa mistura de surpreendentes revelações, de imutável moralidade, qualquer que fosse, aliás, a divina supremacia da graça, de ordem e de disciplina eclesiásticas. A Igreja está unida a Cristo. Quando Cristo julgar o mundo e sentenciar sobre a sorte dos anjos, ela ser-lhe-á associada e tomará parte no julgamento que Cristo executará, porque ela tem o seu espírito e o seu pensamento. No entanto, nada de injusto entrará nesse reino. Com efeito, como poderia o mal ser julgado por alguém que nele tem o seu prazer? Portanto, os cristãos, prossegue o apóstolo, não deveriam ter processos perante os tribunais do mundo, devendo, quando necessário, recorrer à arbitragem dos irmãos. Serviço este que, tendo tão pouco a ver com a espiritualidade cristã, convinha aos mais prudentes de entre eles. Aliás, o que era preciso antes de tudo era suportar as injustiças que pudessem ser-lhes feitas. Mas, seja como for, os injustos não herdarão o reino. O judaísmo, que se comprazia numa santidade carnal, fundada sobre regras exteriores, por um lado, e por outro, o espírito do mundo e a conformidade aos seus caminhos, eis os dois perigos que ameaçavam a igreja de Corinto, perigos estes que são, de resto, para o coração do homem, de todos os tempos e de todos os lugares. A respeito dos alimentos, Paulo volta agora a esse assunto, versos 12 e 13. A regra é simples, perfeita liberdade, pois tudo é permitido. Verdadeira liberdade, na medida em que se não seja escravo de nenhuma dessas coisas. O ventre e os alimentos, enquanto em relação um com os outros, correrão perigo juntos. O corpo tem um destino mais elevado. Ele é para o Senhor e o Senhor é para ele. Deus ressuscitou a Cristo de entre os mortos, e ele nos ressuscitará pelo seu poder. É a isto que o corpo pertence, e não aos alimentos. Mas essa doutrina, que o corpo é para Cristo, resolve uma outra questão, a qual os depravados costumes dos coríntios davam lugar. Toda prostituição é proibida, versos 15 e seguintes. Para nós, com os nossos hábitos de pensar de cristãos, a questão é simples e o nosso raciocínio já está formado. Mas para os pagãos era coisa nova. Todavia, o cristianismo realça todo o assunto. Os nossos corpos são os membros de Cristo. É, porém, de grande importância uma outra verdade que se liga a este ponto. Se, pelo casamento, segundo a carne, o marido e a mulher formam um só corpo, aquele que está unido ao Senhor forma, com ele, um só espírito. O espírito, cuja plenitude está em Cristo, é o mesmo espírito que habita em mim e me une a Cristo. Os nossos corpos são templos do Espírito Santo, que é verdade tão poderosa quando nela pensamos. Além disso, nós não somos de nós próprios, porque fomos comprados por grande preço, pelo preço do sangue de Cristo, que se ofereceu por nós. Por conseguinte, devemos glorificar a Deus nos nossos corpos, que são dele. Este poderoso e universal motivo deve governar, sem exceção, todo o nosso comportamento. A nossa verdadeira liberdade consiste em pertencermos a Deus.
Fazer qualquer coisa para nós próprios é furtá-la aos direitos daquele que nos comprou para sermos seus. Tudo o que o escravo era, tudo o que ele ganhava, era propriedade do seu senhor. Ele não era senhor de si próprio. O mesmo se dá com o cristão. Se assim não for, ele será um miserável servo do pecado e de Satanás. O egoísmo governará, e o eterno banimento da fonte do amor é o seu fim. Horrível pensamento! Mas em Cristo nós somos objetos especiais e os vasos desse amor. Temos, pois, aqui dois poderosos motivos de santidade: o valor do sangue de Cristo, pelo qual somos comprados, e o fato de sermos os templos do Espírito Santo. Capítulo 7. O apóstolo prossegue o seu ensino respondendo a uma questão relacionada com o assunto que acabava de tratar, e expõe aos coríntios a vontade de Deus acerca das relações do homem com a mulher. Fazem bem aqueles que ficam estranhos a essas relações, a fim de andarem com o Senhor, segundo o Espírito, e para não cederem no que quer que seja às solicitações da natureza. O próprio Deus instituiu o casamento, desgraçado de quem diz mal dele. Mas o pecado entrou, e tudo o que diz respeito à natureza da criação, neste mundo, foi corrompido. Deus introduziu um poder que está totalmente acima e fora da natureza, o poder do Espírito. Andar inteiramente de acordo com esse poder é o que há de melhor para o homem. Andará fora da esfera onde atua o pecado, mas é raro, por ser difícil. E abster-se do que Deus ordenou conforme a natureza conduz, na maior parte dos casos, a pecados positivos. Portanto, em geral, e por essa razão, cada um deverá ter a sua própria mulher. Mas, uma vez formada a ligação, o homem já não tem poder sobre si mesmo. Quanto ao corpo, o marido pertence à mulher, e a mulher ao seu marido. Se, por consentimento mútuo, se separarem por algum tempo, a fim de se aplicarem à oração e a exercícios espirituais, a ligação deve ser imediatamente reconhecida e tomada de novo, para que o coração, não se dominando a si próprio, não dê ocasião a Satanás de entrar e mergulhar a alma na angústia, destruindo a sua confiança em Deus e no seu amor. E também para que o inimigo não tente, por meio de penosas dúvidas, é por causa de, e não por incontinência, um coração que, aspirando a demasiada elevação, acabe por sucumbir. No entanto, esta permissão e esta direção que convidam os cristãos ao casamento não era um mandamento do Senhor, dado por inspiração, mas sim o fruto da experiência do apóstolo, experiência esta a que não faltava a presença do Espírito Santo. O apóstolo teria preferido que todos fossem como ele, mas, sob esse aspecto, cada um tinha o seu próprio dom da parte de Deus. Note-se que o apóstolo distingue formalmente aqui o que os incrédulos da escola moderna pretenderiam confundir, a saber, os pensamentos espirituais de Paulo como homem e a inspiração. O apóstolo dá os seus pensamentos e o seu julgamento como homem espiritual. E estando seu espírito animado e guiado pelo Espírito Santo, e põe isso em contraste com a inspiração e aquilo que o Senhor diz. O Senhor proveu admiravelmente em toda a Escritura. Ver o verso 25. Aos solteiros e aos viúvos, o apóstolo diz que seria bom permanecerem no mesmo estado em que ele próprio se encontra. Mas se não sabem ou não podem dominar os seus instintos,
e ficar numa pureza calma, vale mais casarem-se, pois é mais prejudicial a insubmissão dos desejos carnais do que os laços do matrimônio. Quanto ao casamento em si, versos 10 e seguintes, já não se trata de um conselho ditado pela experiência. O mandamento do Senhor era categórico. A mulher não devia separar-se do seu marido, nem o marido da sua mulher. Mas, se porventura se separassem, os laços matrimoniais nem por isso seriam quebrados. Deviam, pois, reconciliar-se, ou, pelo menos, não voltarem a casar. Quando o homem era convertido e a mulher incrédula, ou vice-versa, o caso tornava-se mais complicado. Segundo a lei, um homem que tivesse desposado uma mulher de entre os gentios, por conseguinte, uma mulher profana ou impura, contaminava-se e devia despedir essa mulher. E os filhos que tivessem nascido dessa união não tinham nenhum dos privilégios dos judeus. Eram rejeitados como sendo impuros. Ver Esdras 10:3. Mas, sob a graça, dá-se precisamente o contrário. O marido convertido santifica a mulher, e a mulher convertida santifica o marido, e os seus filhos são considerados puros diante de Deus. Tem parte nos direitos eclesiásticos do progenitor convertido. É este o sentido da palavra santo, empregada em conexão com a questão de ordem e de relação exterior perante Deus, que sugeria a obrigação que, em semelhante caso, sob a lei, tinha força de despedir mulher e filhos. Agora, sob a graça, o crente não deve despedir a sua mulher incrédula, nem a mulher crente abandonar um esposo incrédulo. Mas se o homem incrédulo abandonava sua mulher crente, ou se a mulher incrédula abandonava o homem crente, o homem ou a mulher crentes ficavam definitivamente livres, isto é, se a mulher incrédula se vai embora, o crente já não está obrigado a considerá-la como sua mulher. E do mesmo modo, se o homem incrédulo se afasta voluntariamente, a crente já não está obrigada a considerá-lo como marido. Mas nós somos chamados à paz, e não a procurar uma tal separação, porque, quem sabe se o marido crente não vir a ser o meio de conversão da sua mulher incrédula, ou a mulher crente o meio de conversão do seu marido incrédulo? Verso 16. Porque nós estamos sob a graça. Aliás, cada um de nós deve andar segundo o Senhor lhe tem distribuído. Verso 17. Pelo que diz respeito às ocupações e à posição neste mundo, em geral, a regra dada aqui consiste em cada um permanecer no estado em que se encontrava quando foi chamado, mas devendo aí permanecer com Deus, não fazendo nada que não seja para o glorificar. Se, porém, o estado em si mesmo era contrário à vontade de Deus, é evidente que não se poderia ali ficar com ele. Continuar lá seria um pecado, mas a regra geral consiste em ficarmos no estado em que nos encontrávamos e nele glorificar a Deus. Versos 15 a 24. O apóstolo, tendo falado do casamento, dos solteiros e dos viúvos, responde às questões que também lhe tinham sido postas acerca de pessoas de um e de outro sexo que tinham permanecido virgem, versos 25 e seguintes. Sobre esse ponto não tinha nenhum mandamento da parte do Senhor. Podia somente dar a sua opinião como alguém a quem o Senhor tinha concedido a graça de ser fiel. O apóstolo considerava que era bom permanecer neste estado, dadas as condições reais que o mundo se encontrava e as dificuldades da vida cristã. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher, diz ele, verso 27.
Se o homem se casa, faz bem, mas se não se casar, faz ainda melhor. Aquele que nunca conheceu mulher, se se casar, não peca por causa disso, mas terá aflições na carne, na vida deste mundo. Verso 28. Note-se que não se trata, nesta passagem, da filha do cristão, mas do próprio estado pessoal deste. Se o homem permanece firme e tem poder sobre a sua própria vontade, está no melhor caminho. Se se casa, faz bem. Se não se casa, faz melhor ainda. E o mesmo se dá com a mulher. E se o apóstolo dizia que, em sua opinião, isso era melhor, não esqueçamos que ele tinha o Espírito de Deus. A sua experiência, se não havia mandamento, não era uma experiência feita sem o Espírito Santo. Era uma experiência de um homem que, se alguém tivesse o direito de o dizer, podia dizer que tinha o Espírito de Deus. De resto, os tempos eram difíceis, e Paulo queria que os casados fossem como se não tivessem mulher. Os compradores como se nada possuíssem. Aqueles que se utilizam deste mundo como se dele não usassem. O apóstolo deseja vê-los a todos livres de cuidados e sem distração para servirem ao Senhor. Se, tendo-se por morto para a natureza, esse efeito não é produzido, nada se ganha com isso. Os que estão casados estão preocupados com as coisas deste mundo para agradarem às suas mulheres e proverem as necessidades dos seus filhos. Pelo contrário, se gozarmos da calma de um espírito onde a natureza não reclame os seus direitos com uma força tal que não cheguemos a fazê-la calar, se a santidade do comportamento e do coração for conservada, numa palavra, se a vontade da natureza for subjugada e reduzida ao silêncio, servimos o Senhor sem distrações, vivamos segundo o Espírito e não segundo a natureza, mesmo nas coisas que Deus instituiu como sendo boas em relação a ela. Quanto ao escravo, pode consolar-se com o pensamento de que é libertado pelo Senhor. Porém, dadas as dificuldades que muitas vezes existem para conciliar a vontade de um senhor pagão, ou mesmo pouco espiritual, com a vontade de Deus, se o escravo puder ser libertado, deve aproveitar esta oportunidade. Embora de passagem, notemos aqui duas coisas. Em primeiro lugar, a santidade, que respiram todas essas direções acerca daquilo que toca tão de perto aos desejos da carne. As instituições de Deus, formadas para o homem inocente, são mantidas em toda a sua integridade, em toda a sua autoridade. Elas são, no estado em que o homem se encontra atualmente, uma salvaguarda contra o pecado ao qual o homem é solicitado pela sua carne. Mas o Espírito Santo introduz uma nova energia acima da natureza, que de modo nenhum enfraquece a autoridade da instituição. Se se puder viver acima da criatura, para livremente servir o Senhor, isso é um dom de Deus, é uma graça que se deve aproveitar. Mas um segundo princípio muito importante sobressai neste capítulo. O apóstolo distingue claramente entre a sua experiência espiritual, entre aquilo que o Espírito Santo lhe dava em revelação com os exercícios da sua vida individual, quer dizer, entre a sabedoria espiritual, por muito elevada que ela fosse, e a inspiração. Sobre certos pontos, não havia nenhum mandamento da parte do Senhor. Dava o resultado a que tinha chegado com o auxílio do Espírito de Deus, numa vida de fidelidade notável, ajudado pelo Espírito, que ele pouco contristava.
mas não era um mandamento do Senhor. O que se encontrava nos seus escritos, sem excetuar o que vinha por inspiração de maneira direta, devia ser recebido como mandamento do Senhor. Comparar capítulo 14, 37, onde ele insiste sobre este ponto. Por outras palavras, o apóstolo afirma a inspiração propriamente dita dos seus escritos e quer que eles sejam recebidos como emanando do próprio Senhor, distinguindo esta inspiração da sua própria competência espiritual. Este princípio é de suma importância. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.